Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a más una transmisión del Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis, o princípio. Tema general, Génesis, el principio. Mensagem 26: o nascimento de Ismael e a aparição do Deus Todo-Poderoso. Mensaje 26, el nacimiento de Ismael y la aparición del Dios Todopoderoso. Leitura da Bíblia, Gênesis 16, 1 a 16 e 17, 1 a 8. Lectura de la Biblia, Génesis 16, 1 al 16 y capítulo 17, 1 al 8. Nós vamos abordar o que, dando sequência à mensagem anterior, que abordamos Gênesis capítulo 15. Vamos a abordar la secuencia del mensaje anterior que se refería al capítulo 15. Em capítulo 15, Deus fez duas alianças com Abraão. En el capítulo 15, Dios hizo dos alianzas con Abraham. A primeira aliança é com relação ao descendente. La primera alianza es con relación al descendiente. E a segunda aliança é com relação à terra que Abraão havia de herdar. Y la segunda alianza es con relación a la tierra que Abraham habría de heredar. A primeira aliança foi muito curta, reforçando aquilo que Deus havia falado nos capítulos 12 e 13. La primera alianza fue muy corta, reforzando aquello que Dios ya había hablado en Génesis 12 y 13. Porque o teste viria nos capítulos 16 e 17. Porque la prueba vendría en los capítulos 16 y 17. No entanto, com relação ao descendente, Deus estava mais preocupado com o descendente que viria de Abraão, que seria Cristo. Sin embargo, con relación a la descendencia, Dios estaba más preocupado con relación a la descendencia que vendría de Abraham. Porque em Gálatas 3, ali Paulo nos esclarece. Porque en Gálatas 3, Pablo nos aclara. No versículo 16. En el versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. E não disse e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. E ao descendente que é Cristo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraão estava preocupado que ele não tinha filho físico. Abraham estaba preocupado porque él no tenía un hijo físico. E a sua mulher era estéril, não podia ter filhos. Y su mujer era estéril, no podía tener hijos. E toda a promessa que Deus deu a ele era a promessa dada a ele e a sua descendência. Y toda la promesa que Dios le había dado era a él y a su descendencia. Mas ele não tinha capacidade de ter filhos devido à esterilidade da sua mulher. Pero él no tenía la capacidad de tener hijos por causa de la esterilidad de su mujer. E Deus prometeu dar-lhe um filho, no entanto, os olhos de Deus estavam lá mais para o futuro, para o descendente Cristo. Y Dios le prometió dar un hijo, pero Dios estaba mirando más al futuro con relación al descendiente que sería Cristo. Evidentemente, Cristo viria como um descendente de Abraão, mas dependia de Abraão ter um filho. Evidentemente, la descendencia sería Cristo, pero dependía de que Abraham tuviese un hijo.
Se Abraão não tivesse um filho, não teria Cristo. Si Abraham no tuviese un hijo, no tendría Cristo. Para Deus também era importante Abraão ter um filho, Para Dios también era importante que Abraham tuviese un hijo. mas Deus estava mais preocupado com a descendência celestial que Cristo geraria. Pero Dios estaba más preocupado con la descendencia celestial que Cristo engendraría. Por isso, em versículo 5 do capítulo 15 de Gênesis, conduziu Abraão até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Por eso en el versículo 5 del capítulo 15 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Si les puedes contar, le dijo, será así tu descendencia. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Então Deus estava olhando mais para a descendência celestial, que é a igreja. Entonces Dios estaba mirando más hacia la descendencia celestial, que es la iglesia. Porque o propósito de Deus e a sua vontade só seriam realizados com a vinda de Cristo e com a vinda da sua descendência, que é a igreja. Porque el propósito de Dios solamente podría ser realizado con la venida de Cristo y con su descendencia. Abraão creu no Senhor. Abraham creyó en el Señor Isso lhe foi imputado para a justiça. y eso le fue contado por justicia. Para Deus foi importante porque a fé de Abraão realizará o cumprimento dessa promessa. Para Dios fue importante porque la fe de Abraham le llevaría a que se realizase esa promesa. E a aliança é mais forte que promessa. Y la alianza es más fuerte que la promesa. Aí podemos ver em seguida, Deus faz uma aliança com relação à terra. Vemos seguidamente que Dios hizo una alianza con relación a la tierra. De um lado, Deus prometeu dar a terra de Canaã para sua descendência. Por un lado, Dios le prometió dar la tierra de Canaán para su descendencia. No entanto, a promessa feita para o descendente Cristo, Sin embargo, la promesa hecha para el descendiente, Cristo, a descendência de Cristo seria a igreja, y la descendencia de Cristo sería la iglesia, não seria apenas a terra de Canaã. no sería solamente la tierra de Canaán. Deus prometeu dar à descendência de Cristo toda a terra. Dios le prometió dar a la descendencia de Cristo toda la tierra. Porque Deus havia constituído Cristo herdeiro de todas as coisas. Porque Dios había constituido a Cristo como heredero de todas las cosas. E nós, a igreja em Cristo, também somos co-herdeiros de Cristo. Y nosotros también con Cristo somos coherederos con Cristo. Nós vamos herdar toda a terra. Nosotros vamos a heredar toda la tierra. Não fica só no campo da promessa. Nos quedamos solamente en la promesa. Deus quer fazer uma aliança mais firme. Dios quiere hacer una alianza más firme. E toda aliança com Deus é necessário fazer com sangue. Y toda alianza con Dios es necesario hacer con sangre. Por isso, ele disse para Abraão tomar uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual com 3 anos, uma rola e um pombinho. Capítulo 15, versículo 9. Por eso Dios le dijo para que tome una becerra, una cabra, un carnero y una tórtola y también un palomino. E ele certamente imolou todos os animais, derramando sangue. Y él ciertamente sacrificó a todos los animales derramando su sangre. Partiu-os no meio e o colocou sobre
o fogo para sacrifício. Los partió en el medio, los puso sobre el fuego para el sacrificio. E isso significa que Cristo foi partido por nós na cruz. Eso significa que Cristo fue partido por nosotros en la cruz. Nós acabamos de participar da mesa do Senhor. Nosotros acabamos de participar de la mesa del Señor. Quando você recebe o pão e você recebe o cálice, Cuando usted recibe el pan y recibe la copa, não considere meramente um rito religioso. no lo considere solamente un rito religioso. Você deve recebê-lo com profunda gratidão, Usted debe recibirlo con profunda gratitud, que Cristo morreu por você que Cristo murió por usted e trouxe um perdão dos pecados seus, y trajo un perdón de los pecados. mas mais do que isso, ele estabeleceu uma eterna aliança com Deus e com os homens. Pero más que eso, Dios estableció un pacto con los hombres. O sangue que ele derramou é o sangue da nova aliança. La sangre que Él derramó es la sangre de la nueva alianza. A morte de Cristo estabeleceu um grande marco neste universo. La muerte de Cristo estableció un gran marco en este Até universo. a cruz de Cristo, após a queda do homem, o homem não tinha nenhuma esperança de ter acesso à árvore da vida. Hasta la cruz de Cristo, después de la caída del hombre, el hombre no tenía ninguna esperanza de acceder al árbol de la vida. Mas com o derramamento do sangue de Cristo, trouxe perdão aos pecados de todo aquele que nele crê. Pero el derramamiento de la sangre de Cristo trajo perdón a todos aquellos que en Él creen. Assim firmou uma nova aliança. Así firmó un nuevo pacto. Essa nova aliança, hoje nós temos esperança de herdar toda a terra. En esa nueva alianza, en ese nuevo pacto tenemos la esperanza de heredar toda la tierra. Por isso, nessa aliança houve necessidade da oferta pacífica. Por eso en ese pacto había necesidad de una oferta pacífica. O homem precisa ser reconciliado com Deus. El hombre necesita reconciliarse con Dios. Mas para ter paz com Deus, há necessidade da oferta pelo pecado. Pero para tener paz con Dios hay una necesidad de dar una ofrenda por el pecado. E Cristo morreu pelos nossos pecados. Y Cristo murió por nuestros pecados. E no fim, nós precisamos ser a oferta queimada, holocausto, oferecendo o nosso ser para servir a Deus por resto da nossa vida. Y finalmente nosotros necesitamos ser esa ofrenda quemada, ofreciendo nuestro cuerpo para ser consagrado a Cristo por toda nuestra vida. Porque nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Porque nosotros fuimos comprados por la sangre, por la preciosa sangre de Cristo. Não somos mais de nós mesmos. No somos más de nosotros mismos. Nós somos para servir a Cristo. Nosotros somos para servir a Cristo. Servir ao Deus vivo. Servir al Dios vivo. Mas não em nós mesmos. Pero no en nosotros mismos, Mas em ressurreição. sino en resurrección. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20 dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Agora já não sou eu quem vive, Ahora ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive en mí, Em ressurreição. en resurrección. E esse viver que eu tenho ainda na carne, Y ese vivir que aún ahora vivo en la carne, eu vivo pela fé no do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esse é o significado desses 3 animais partidos
e as duas aves. Ese es el significado de aquellos animales ofrecidos, partidos y las dos aves. É o mesmo que dizer em Romanos 6, Es lo mismo que decir lo que dice en Romanos 6, que eu já fui sepultado na morte de Cristo. Yo ya fui sepultado en la muerte de Cristo. Quando fomos batizados na sua morte. Cuando fuimos bautizados en su muerte. Versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por isso, depois da oferta pacífica, da oferta pelo pecado, Por eso, después de la ofrenda pacífica, la ofrenda por el pecado, nós nos oferecemos a Deus como holocausto, nosotros nos ofrecemos a Dios como holocausto, para viver em ressurreição, para vivir en resurrección, não na sua capacidade natural da carne, no en su capacidad natural de la carne, para que andemos em novidade de vida. para que andemos en novedad de vida. Versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. así también lo seremos en la de su resurrección. Abraão, ele teve que manusear os animais de sacrifício pessoalmente. Abraham tuvo que manipular las ofrendas de los sacrificios de manera personal para que ele seja identificado com os sacrifícios. para identificarse con los sacrificios, Ele se unir na sua morte e se unir na sua ressurreição. para unirse en su muerte y unirse en su resurrección. Versículo 6, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. A cruz pôs fim ao homem caído. La cruz puso un fin al hombre caído. Foi o término do homem pecador. Fue el término del hombre pecador. Esse foi o grande trabalho da cruz. Ese fue el gran trabajo de la cruz. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Pelo contrário, hoje servimos em novidade de vida. Por el contrario, hoy servimos en novedad de vida. E capítulo 7, versículo 6 fala: sirvamos em novidade de espírito. En el capítulo 7, versículo 6 dice que sirvamos en novedad de vida, en novedad del espíritu. Nós podemos ler: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Não sei se vocês entenderam, Cristo morreu por você resolvendo o seu problema de pecado. No sé si entendieron. Cristo murió por usted resolviendo el problema del pecado. Mas o objetivo principal é para você servir a Deus. Pero el objetivo principal es para que usted sirva a Dios. Agora, as igrejas da Argentina vão começar a trabalhar. Ahora las iglesias en Argentina van a comenzar a trabajar.
Todos os irmãos foram convocados para servir a Deus em novidade de vida. Todos los hermanos fueron convocados para servir a Dios en novedad de vida. Nós vamos produzir a vida da igreja em ressurreição na Argentina e no Paraguai. Nosotros vamos a producir la vida de la iglesia en resurrección en Argentina y en Paraguay, Usando todas as ferramentas que já estão disponíveis para a igreja. usando todas las herramientas que ya están disponibles para la iglesia. Agora sem preguiça, Ahora, sem preguiça, sin pereza, mas com diligência. más con diligencia. Nós precisamos de adolescentes diligentes. Nosotros necesitamos de adolescentes diligentes. Precisamos de jovens e intendentes diligentes. Necesitamos de jóvenes e intendentes diligentes. Precisamos de valentes de Davi diligentes. Necesitamos de valientes de David diligentes. Os nossos comportores nas ruas diligentes. Nuestros colportores en las calles diligentes. Vamos tomar a terra que Deus prometeu nos dar. Vamos a tomar la tierra que Dios prometió darnos. Ontem acabamos de falar que Deus soberanamente nos deu essa direção. As igrejas do Paraguai, as igrejas argentinas estão na mesma situação, podem trabalhar junto nesse momento do reinício do trabalho. Ayer soberanamente estábamos hablando de que con relación a las iglesias en Paraguay y Argentina, Dios puede tener un nuevo comienzo. Para trabalharem juntos. Para trabajar juntos. E recebemos notícia ontem que o presidente Milei havia anunciado a construção de 2 pontes ligando Argentina a Paraguai. Y ayer recibimos la noticia de que el presidente Milei había anunciado la construcción de 2 puentes que unían Argentina y Paraguay. Parece que são ao todo 7 pontes. Me corrijam se cinco. errei. Parece que son en total 5 puentes 5 pontes? Cinco. 5 pontes. de proyecto. E vai encurtar o tempo de viagem de Assunção para Corrientes em 2 horas e meia, a informação que recebi ontem. Y va a cortar el tiempo de viaje entre Asunción y Corrientes por lo menos en 2 horas, 2 horas y media. E não sei se vocês sabem, também o Senhor está fazendo uma pequena mudança na Bolívia. No sé si todos saben que el Señor también está haciendo un pequeño cambio en Bolivia. Nós vamos transferir o SEAP da Bolívia para Santa Cruz. Nosotros vamos a cambiar el SEAP de Bolivia a Santa Cruz. Parece que vai haver uma ponte que vai fazer uma ligação também para aquela região. Parece que va a haber también un puente que va a unir aquella región. Porque esse SEAP de Santa Cruz em Bolívia precisa de muita ajuda do Paraguai e também da Argentina. Porque ese SEAP de Santa Cruz necesita también mucha ayuda de Paraguay y también de Argentina. Deus soberanamente uniu através das pontes. Soberanamente Dios los está uniendo a través de estos puentes. Só Deus pode confirmar a palavra profética. Solo Dios puede confirmar la palabra profética. Da mesma forma, quando nós anunciamos que vamos trabalhar forte em Johannesburgo, África do Sul. De la misma forma que cuando anunciamos que íbamos a trabajar más fuerte en Johannesburgo, África del Sur. A companhia aérea da África do Sul havia falida. Y la compañía aérea de África del Sur había quebrado. Mas assim que a palavra profética saiu, pero así que la palabra profética salió, essa companhia anunciou que voltaria a atuar voos entre Johannesburgo e São Paulo. Esa compañía anunció que volvería a restaurar los vuelos entre África del Sur y São Paulo. E a companhia Latam também anunciou que teria vários voos, voltando a ter vários voos para
entre São Paulo e Joanesburgo. Y también la compañía TAM también anunció que volvería a tener varios vuelos entre São Paulo y Johannesburgo. Nós temos visto esses milagres quando a palavra de Deus sai, as coisas acontecem. Nosotros hemos visto que estos milagros suceden cuando la palabra de Dios sale. Mas isso apenas confirma o que Deus quer fazer nesta região. Pero eso solo apenas confirma que lo que Dios quiere hacer en esta región. Eu vou gastar pouco mais de tempo, na verdade, não entrei na mensagem de hoje ainda, Voy a gastar un poco más de tiempo. En realidad todavía no entré en el mensaje de hoy. para mostrar para vocês que essa aliança tem que ser feita pelo sangue. Para mostrarles a ustedes que este pacto debe ser realizado con sangre. Posso gastar esse tempo? ¿Puedo gastar ese tiempo? Então, abra sua Bíblia em Então- Hebreus 9. Entonces abra su Biblia en Hebreos 9. Versículo 14: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquela pequena oferta que Deus mandou a Abraão fazer, aquilo era uma aliança. Aquella pequeña ofrenda que Dios le mandó a Abraham que haga, aquello era una alianza. E aquele foi apenas um sinal da realidade realizada por Cristo. Y aquí apenas fue una señal de la realidad realizada por Cristo. Cristo morreu e o seu sangue realizou essa aliança para nós podermos hoje servir ao Deus vivo. Cristo murió y nos dio esa alianza para que hoy nosotros podamos servir al Dios vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, Por eso Él es el mediador del nuevo pacto, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, recebam a promessa los, da eterna herança àqueles que têm sido chamados. los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Está complicado para entender, amigo? Está complicado para entender, amigo. Por causa do sangue de Cristo, Por causa de la sangre de Cristo, estabeleceu uma nova aliança, ele é o mediador dessa nova aliança. se estableció una nueva alianza y Él es el mediador de esa nueva alianza. Para que nuevo pacto. nós, na nova aliança, no tempo do novo pacto, Para que en el tiempo del nuevo pacto nosotros nós recebamos a promessa da eterna herança. recibamos la promesa de la herencia eterna. Aqueles que têm sido chamados. Aquellos que han sido llamados. Quem são esses? ¿Quiénes son esos? A igreja. La iglesia, Nós, nosotros. por esse novo pacto, Nosotros con ese nuevo pacto estabelecido pelo sangue de Cristo, establecido por la sangre de Cristo, nós recebemos a promessa da eterna herança. recibimos la promesa de la herencia eterna. Essa terra é nossa. Esta tierra es nuestra. Por isso precisamos tomá-la. Por eso necesitamos tomarla. Temos tantas cidades boas na Argentina. Tenemos muchas ciudades tan buenas en la Argentina. Tem que ser nossa. Tienen que ser nuestras. Deus prometeu nos dar como eterna herança. Dios prometió darnos como una herencia eterna. Gaborô, vamos tomar? Gaboró, ¿vamos a tomar? Vamos? Vamos.
essa nova fase da Argentina e Paraguai. En esta nueva fase de Argentina y Paraguay, Nós precisamos tomar posse. necesitamos tomar posesión. Como tomar posse? ¿Cómo tomar posesión? Ergue os olhos. Levanta los ojos. Levanta os olhos. Levanta los ojos. Depois você tem que, a sua pessoa tem que se levantar. Y después su persona se tiene que levantar. Sair da cadeira. Salga de su silla. Sair da sua casa. Salga de su casa. Sair de mate. Salir del mate. Vamos, ó. Percorrer a terra. Vamos a recorrer la tierra. Vamos andar. Vamos a andar. Vamos tomar posse da Vamos a terra. tomar posesión de la tierra. Porque a promessa já nos foi dada Porque la promesa ya no fue dada e confirmada pela nova aliança. y confirmada por el nuevo pacto. Vamos só continuar. Versículo 16. Vamos a continuar en el versículo 16. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Então essa aliança se tornou testamento. Entonces ese pacto se volvió un testamento. Testamento é mais forte ainda que a aliança. Testamento es aún más fuerte que pacto. Porque testamento é a aliança feita com a morte do testador. Porque el pacto es hecha con la muerte el testamento es hecho con la muerte del testador. E Cristo morreu por nós. Y Cristo murió por nosotros. E deixou este novo testamento. Y dejó este nuevo testamento. Pois testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou sangue dos bezerros de bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Moisés tomou sangue e aspergiu sobre o povo. Moisés tomó el sangre y roció al todo el pueblo, dizendo: Este é o sangue da aliança, da qual Deus prescreveu para vós outros. diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por isso, nós vamos conquistar Argentina e Paraguai para Deus. Por eso vamos a conquistar a Argentina y Paraguay para Dios. Mas isso já faz parte da promessa que Deus deu para nós, e a aliança e testamento que Deus deu para nós como a eterna herança. Pero eso ya hace parte de la promesa que Dios nos dio como parte de la herencia eterna. O que nós vamos fazer é só tomar posse.
Lo que nosotros vamos a hacer solamente es tomar posesión. A igreja vai tomar posse das cidades na Argentina. La iglesia va a tomar posesión de las ciudades en Argentina. Nós vamos tomar posse das cidades no Paraguai. Nosotros vamos a tomar posesión de las ciudades en Paraguay. Enfim, nós vamos tomar posse de toda a terra que Deus nos prometeu dar. Y finalmente vamos a tomar posesión de toda la tierra que Dios prometió darnos. Daí a importância dos comportores, De ahí la importancia de los comportores, dos ceapistas, de los cepevistas, dos irmãos das igrejas, adolescentes, jovens, intendentes, de las iglesias, adolescentes, jóvenes e intendentes, dos valentes de Davi. de los valientes de David. Vamos nos unir Vamos a unirnos para conquistar a terra que Deus já nos prometeu dar como herança. para conquistar la tierra que Dios ya prometió darnos como herencia. Esse é o complemento do capítulo 15 de Gênesis que eu não consegui terminar. Ese es el complemento del capítulo 15 de Génesis que yo no conseguía terminar. Vamos para o capítulo 16? Vamos para el capítulo 16. Aí, como eu disse, Deus fez aliança para Abraão ter filho, para ter descendência. Ahí, como yo ya les dije, Dios hizo un pacto con Abraham para tener descendencia, para tener hijos. Mas Abraão até então não tinha nenhum sinal de que teria um filho através de Sara. Pero hasta entonces no había ninguna señal de que Abraham pudiera tener hijos con Sara. Abraão já estava com 85 anos. Abraham ya tenía 85 años. Vocês se lembram quando Abraão chegou a Siquém, chegou à terra de Canaã, e estava com que idade? ¿Ustedes se acuerdan de que cuando Abraham llegó a Siquem, llegó a la tierra de Aram, ¿qué edad tenía? Alguém se lembra? ¿Alguien se acuerda? Rivelino se lembra? 75, 75. 75. 75 anos. 75 años. Chegou em Canaã. E agora, com 85 anos, 10 anos depois, não tinha filho. 75 años llegó a Canaán y ahora 10 años después, con 10. 85 no tenía hijos. 10 anos se passaram desde que Deus prometeu dar aquela terra para ele e a sua descendência. 10 años pasaron desde que Dios le prometió de que le iba a dar aquella tierra y su descendencia. Mas nada de Deus dá uma pequena dica como vai ser. Pero Dios no le dio ninguna receta de cómo iba a ser. Nessa hora, a sua esposa Sarai En ese momento su esposa Sara fez uma boa sugestão. hizo una muy buena sugestión. Já que eu não... perdão. Primeiramente, Abraão inferiu que poderia ser o servo na sua casa, Eliezer, o Damasceno, o herdeiro da sua casa. Perdón, primeramente Abraham dedujo, pensó que su heredero pudiera ser Eliezer el Damasceno que estaba en su casa. Mas Deus disse não. Pero Dios dijo, no, O seu herdeiro tem que ser gerado de você. el heredero tiene que ser engendrado de ti. E agora ficou mais complicado. Y ahora quedó todo más complicado. Aí então Sara deu uma boa sugestão. Ahí entonces Sara dio una buena sugestión. Deus Sugerência. disse que o teu herdeiro será gerado de você. No, Dios le dijo, el heredero va a salir de ti. Ali não foi específico de mim, Ahí no es a específico. Sara, né? Sara dizendo. Sara dice, no es específica de mí. No dijo específica de mí. Então vamos ajudar Deus. Entonces vamos a ayudar a Dios. Eu tenho uma serva chamada Agar. Yo tengo una sierva llamada Agar. Tome-a como mulher. Tómela como su mujer. E filho gerado dela será o teu filho, filho gerado de ti. Entonces el hijo que ella va a engendrar va a ser el hijo que va a ser engendrado por ti. É o que podemos fazer para ajudar Deus. Isso- Deus disse, será gerado de ti. Es lo que podemos hacer para ayudar a Dios que dijo que iba a salir de ti, iba a ser engendrado por ti. E Abraão achou uma boa ideia.
Y Abraham también pensó que fuese una buena idea. E tomou Agar por mulher, e ela concebeu e ficou grávida. Y tomó a Agar por mujer y ella concibió y quedó embarazada. Aí começa o problema doméstico. Ahí comienza el problema doméstico. Toda ideia que vem do homem sempre traz muita dor de cabeça para o homem. Toda idea que viene del hombre siempre trae mucho dolor de cabeza para el hombre. Quando vem da palavra de Deus, tudo vai em paz. Cuando viene de la palabra de Dios, todo marcha en paz. Você já percebeu isso? Toda vez que você inventa uma ideia, você só traz dor de cabeça para você. ¿Usted ya se dio cuenta de eso, de que toda vez usted inventa alguna idea, solo le trae dolor de cabeza? Mas quando você obedece à palavra de Deus, as coisas fluem. Pero cuando usted obedece la palabra de Dios, las cosas fluyen. Quando chegamos no Paraguai para vir para a Argentina, Cuando llegamos a Paraguay para venir a Argentina, eu não tinha clareza exatamente o que Deus queria fazer nesses dois países. yo no tenía claridad realmente de lo que Dios quería hacer en estos dos países. Tanto é que lá no Paraguai, os irmãos, naquele jantar, né? Tanto es que acá en Paraguay, en aquella cena, Irmão Pedro, os irmãos estão esperando você falar alguma coisa. hermano Pedro, los hermanos están esperando que usted hable alguna cosa. Eu falei para ele, mas que palavra eu vou falar? Entonces yo les dije, ¿qué es lo que yo voy a hablar? Vou dar um discurso? Voy a dar un discurso. Irmãos, graças ao Senhor, que nós, enquanto nós tínhamos comunhão sobre a situação do Paraguai, situação da Argentina, Entonces, gracias al Señor, cuando tuvimos comunión con relación a la situación de Paraguay y de Argentina, aí veio a luz. ahí vino la luz O Senhor deu a direção. y el Señor dio la dirección. Imagine se eu desse a direção. Por mim. Imaginen si yo diese la dirección, Inventasse uma ideia boa, inventase una buena idea, nós iríamos ter muita dor de cabeça. nosotros tendríamos mucho dolor de cabeza. Mas graças ao Senhor, nós esperamos a direção do Senhor. Pero gracias al Señor, nosotros esperamos la dirección del Señor. Por isso, irmãos, nunca se precipite. Por eso, hermanos, nunca se precipiten. Vamos esperar a direção do Senhor. Vamos a esperar la dirección del Señor. Aí no versículo 4, capítulo 16, Ahí en el versículo 4 del capítulo 16, ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora, por ela desprezada. y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aí a Sara foi reclamar com Abraão. Ahí Sara le reclamó a Abraham, Agora ela me despreza. ahora ella me desprecia. Abraão devia dizer, você que inventou tudo isso. Abraham le dijo, fue tu idea, tú inventaste todo eso. Versículo 5, disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Agora aguenta, né? Você aceitou a sugestão? ¿Usted aceptó mi sugestión? Aí vem problemas domésticos. Ahí vienen los problemas domésticos. Aí respondeu, versículo 6, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Se você é dona, ela é serva, agora você faz o que você quer, ué. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz lo que bien te parezca. Ella es tu sierva, haz lo que quieras. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Mas o Senhor ainda é amoroso, né? Pero el Señor aún así es amoroso.
Simplesmente a Sara expulsou a Agar da sua casa. Simplemente Sara expulsó a Agar de su casa. Como é que vai sobreviver? Como é que vai dar a luz ao filho? Sabe? Não importa. ¿Cómo es que va a sobrevivir? ¿Cómo es que va a dar a luz al hijo? Eso no importa. Mas Deus é Deus de misericórdia. Pero Dios es un Dios de misericordia. E tendo, versículo 7, tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Disse-lhe mais os anjos do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, e a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que tú has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos seus irmãos. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. E pior que vai habitar sempre junto com seus irmãos e sendo um problemático, né? Sempre Y sempre lo um peor es selvagem. que siempre va a habitar junto a sus hermanos y va a ser un salvaje, siempre va a ser problemático. Quem arrumou esse problema foi o próprio Abraão e Sara, né? ¿Quién fue el que arregló ese problema? Fue Sara. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, está entre Cádiz e Bered. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cádiz y Bered. Primeiro quero fazer um esclarecimento que esse anjo do Senhor, irmãos, é o próprio Senhor. Primero quiero aclarar, hermanos, que ese ángel de Jehová es el propio Señor. Não vou abrir a Bíblia, mas vocês adolescentes quiserem anotar alguns versículos, esse versículo de Gênesis 16, 13, vocês podem conferir que em Gênesis 22, versículo de 11 a 12 y versículo de 15 a 16. No es necesario que abran en la Biblia, pero voy a dar algunos versículos para que anoten y después puedan ver estos versículos. Génesis 16, 13, 22, 11 al 12 y 15 al 16. Então, o anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor. Entonces, el ángel de Jehová aquí es el propio Señor. Então, prometeu a Agar que Ismael será como um jumento selvagem. Y prometió que Ismael será como un hombre fiero. E a sua descendência será muito numerosa. Y su descendencia sería muy numerosa. E Deus, então, Agar foi muito tocada, muito emocionada e disse: Deus é o Deus que me vê. Entonces Agar quedó muy tocada, se alegró mucho y dijo, Dios que me ve. Deus que me vê significa tu és
El Roy. Dios que me ve significa tú es el Roy. El Roy é Deus que me vê. El Roy es tú, Dios que me ve. E o poço B-E-R-L-A, Roy significa o poço daquele que vive e que me vê. Y el pozo ver Lai Roy significa el pozo de aquel que vive y me ve. Por mais humilde ou desprezado eu sou, Deus é aquele que me vê. Por más humilde y despreciado que sea, Dios es aquel que me ve. Quando você também pode ter essa experiência. Usted también puede tener esa experiencia. Você vai achar que Deus está vendo todos os mais importantes menos a mim. Usted puede entender que Dios está viendo a todos los más importantes menos a mí. O meu sofrimento, a minha aflição, a situação que eu estou passando, acho que ninguém percebe, nem Deus está vendo. Mi situación, mis aflicciones, mis sufrimientos, yo creo que nadie está viendo, nadie está percibiendo. Mas Deus é aquele que vê. Pero Dios es aquel que ve. Deus está vendo você. Dios te está viendo a ti. Deus vê a sua aflição. Dios ve tu aflicción. Deus vê a sua situação. Dios ve tu situación. E Ele vem com a sua presença para te acudir. Y Él viene, acude con su presencia. E assim, versículo 15, Agar deu à luz a Abraão, um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Y así en el versículo 15, y Agar dio a luz a un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraão de 86 anos. Era Abraham de la edad de 86 años. Um ano depois, 85, quando aceitou a sugestão de Agar, um ano depois teve o filho, 86 anos. Un año después de que aceptara la sugerencia de Agar, él tuvo un hijo, 86 años. Interessante que nesse intervalo, até o capítulo 17, versículo 1, houve um intervalo de 13 anos. Lo interesante es que hubo un intervalo de tiempo entre el capítulo 16 y el versículo 17. Parece houve uma ausência do falar de Deus. Parece que hubo una ausencia del hablar de Dios. Para vocês perceberem a proporção do tempo. Para que se den cuenta en la proporción del tiempo. Quando Ismael foi gerado, Abraão já estava na terra de Canaã por 11 anos. Certo, Riverino? 11. Cuando Ismael fue engendrado, Abraham ya estaba en la tierra de Canaán hacía 11 años. Mas depois que Ismael nasceu, Deus se ausentou por 13 anos, mais ainda isso. Pero después de que Ismael nació, Dios estuvo ausente 13 años. Vocês más perceberam aún. o que significam esses 13 anos? Ustedes se dan cuenta de qué es lo que significan esos 13 años. É muito tempo sem o falar de Deus. Es mucho tiempo sin el hablar de Dios. Deus não disse se ele gostou ou não gostou de ter gerado Ismael. Dios no dice o no dijo si le gustó o no que Ismael haya sido engendrado. Mas às vezes o silêncio fala. Pero a veces el silencio habla. Ele deve ter percebido que fez alguma coisa muito errado. Él capaz se dio cuenta de que hizo algo muy equivocado. Quando ele chegou a ter 99 anos de idade, Cuando él llegó a los 99 años de edad, apareceu o Senhor a Abraão el Señor le apareció a Abraham e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Anda delante de mí y sé perfecto. Abraão, só tem uma maneira de você fazer as coisas certas e ser perfeito. Abraham, usted solamente tiene una forma de hacer bien las cosas y ser perfecto. Andar na presença do Deus
Todo-Poderoso. Andar en la presencia del Dios Todopoderoso. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Dios Todopoderoso es el Shaddai. Eu posso fazer de tudo. Yo puedo hacer de todo. Eu posso te suprir em tudo. Yo puedo suplirte en todo. Eu posso até trazer à existência as coisas que não existem. Yo hasta puedo traer a la existencia las cosas que no existen. Deus é o único que pode ressuscitar até a mortos. Dios es el único que puede resucitar hasta los muertos. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Você não crê que eu posso te dar um filho de Sara? ¿Usted no cree que yo le puedo dar un hijo de Sara? Por isso, irmão, nós temos que aprender a andar com Deus. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos aprender a andar con Dios. Enoque andou com Deus. Enoc anduvo con Dios. E andou tanto na presença de Deus que Deus o tomou para si. Y anduvo tanto en la presencia de Dios que Dios lo tomó para sí. Noé andou com Deus. Noé anduvo con Dios. E Noé andou com Deus, conheceu o seu coração e Deus disse a Noé que iria exterminar toda a humanidade. Y Noé anduvo con Dios y conocía el corazón de Dios y Dios le dijo que iba a exterminar toda la humanidad. Então, se você anda com Deus, você é íntimo de Deus. Entonces, si usted anda con Dios, usted es íntimo de Dios. Você conhece o coração de Deus. Usted conoce el corazón de Dios. Você não ousa fazer as coisas de você mesmo. Usted nunca osaría hacer las cosas por sí mismo. O livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, El libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. ali diz, vocês querem ler? Vamos ler. Onde está o Amós? Os adolescentes conseguem achar o livro de Amós? Amós 3, versículo 7. Acharam? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ciertamente Dios no hará nada sin primeramente haber revelado su palabra a sus profetas. Porque os seus servos são os que andam na sua presença, Porque sus siervos son aquellos que andan en su presencia, que ouvem todos os dias Deus falando com eles. que oyen todos los días lo que Dios está hablando con ellos. E eles são usados como os profetas de Deus. Que ellos son usados como los profetas de Dios. Por isso, irmãos, todos nós precisamos aprender a andar com Deus. Por eso, hermanos, todos nosotros necesitamos andar con Dios. O que nós estamos fazendo na câmara de energização? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la cámara de energización? Estamos ouvindo com atenção as palavras de Deus. Estamos oyendo con atención las palabras de Dios. Isso é andar com Deus. Eso es andar con Dios. Nós não fazemos nada na nossa vida sem ouvir a Deus, andar na presença de Deus. Nosotros no hacemos nada sin oír, sin andar con Dios, sin la presencia de Dios. Deus então revela a sua palavra a você. Dios entonces te revela su palabra. Assim são os profetas. Así son los profetas. Não fazem as coisas por si mesmos, No hacen las cosas por sí mismos, mas andam na presença de Deus. sino andan en la E presencia Deus de Dios. então revela a sua palavra a eles. Dios entonces les revela su palabra. Versículo 8: Rugiu o leão, quem não temerá? Rugió, versículo 8 dice, rugió el león, ¿quién no temerá? Você já esteve perto de um leão e ouviu o seu rugido? Usted ya estuvo cerca de un león y oyó su rugido. O seu rugido vem das entranhas dele, não vem aqui da garganta.
Su rugido viene de sus entrañas, no solo de la garganta. E assusta a todos, não assusta? Y asusta a todos, no, Então, no asusta. quando o leão ruge, quem não teme? Quem não tem medo? Cuando el león ruge, ¿quién no teme? ¿Quién no va a temer? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Habló el Señor Dios y dijo, ¿quién no profetizará? Então, quem profetiza tem que andar na presença de Deus e ouvir a sua palavra. Entonces, quien profetiza tiene que andar en la presencia de Dios y tiene que oír su palabra. Quando o comportor na rua, posso orar por você? Cuando el colportor en la calle dice, ¿puedo orar por usted? E quando a pessoa fala pode e fala, ora a palavra de Deus para eles, Cuando la persona dice sí, puede y ora, habla la palabra de Dios para ellos, de tanto que os comportores andam na presença de Deus, andam na palavra de Deus, de tanto que los colportores andan en la presencia de Dios, andan en la palabra de Dios, quando ele fala com a pessoa, é Deus falando. cuando él habla a la persona es el propio Dios hablando. É o leão rugindo. Es un león rugiente. E a pessoa, você não sabe por que a pessoa passa a chorar. Usted no entiende por qué la persona llora. A pessoa passa a sentir a presença de Deus. La persona siente la presencia de Dios. Porque você anda na presença de Porque Deus. usted anda en la presencia de Dios. Você representa Deus. Usted representa a Dios. Você profetiza o que Deus quer falar com aquela pessoa. Usted profetiza lo que Dios quiere hablarle a aquella persona. Porque você tem essa intimidade por andar com Deus. Porque usted tiene esa intimidad por hablar, por andar con Dios. E o homem, quando foi criado no Jardim do Éden, antes da queda, andava com Deus no Jardim do Éden. Y el hombre cuando fue creado en el jardín del Edén, él andaba con Dios. Porque o homem não tinha percepção do que é certo e do que é errado. Porque el hombre no tenía conciencia de lo que era, estaba bien o estaba mal. Ele vivia pela palavra de Deus. Él vivía por la palabra de Dios. A Mateus 4:4 Jesus disse: "Não só de pão viverá o homem, Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. A palavra de Deus me direciona. La palabra de Dios me direcciona. A palavra de Deus me satisfaz. La palabra de Dios me satisface. A palavra de Deus me faz entender o coração de Deus. La palabra de Dios me hace entender el corazón de Dios. O homem precisa viver na presença de Deus, El hombre necesita vivir en la presencia de Dios porque ele precisa desesperadamente da palavra de Deus. porque él necesita desesperadamente de la palabra de Dios. Na verdade, sem a palavra o homem não sem a palavra de Deus o homem não deveria nem saber viver. Si en verdad, sin la palabra de Dios, en realidad el hombre ni siquiera debería saber vivir. Se você anda na presença de Deus, Si usted anda en la presencia de Dios, ouve a palavra de Deus atentamente, oye la palabra de Dios atentamente, você é aquele que pode viver de uma forma perfeita. usted es aquel que puede vivir de una manera perfecta. Eu vou voltar de novo a falar Êxodo 19 rapidamente. Voy a volver a hablar de Éxodo 19 rápidamente. Quando Deus tirou o povo de Israel, que o povo acostumou a viver no Egito por 430 anos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir en Egipto Ya- por 430 años. Já estava vivendo na cultura egípcia. Ya estaba viviendo una cultura egipcia. Eles não tinham mais hábito de viver na presença de Deus. Ellos ya no tenían hábito de vivir en la presencia de Dios. Não tinham intimidade com a palavra de Deus. No tenían intimidad con la palabra de Dios. Então, quando Deus tirou-os e levou para o Monte Sinai, a primeira coisa que ele disse ao povo: Entonces, cuando Dios los sacó y los llevó al monte de Sinaí, la primera cosa que Dios le dijo al pueblo era:
que eles precisavam viver pela palavra de Deus. era que ellos necesitaban vivir por la palabra de Dios. Êxodo 19, versículo 4 e 5. Éxodo 19, versículos 4 y 5. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, diligentemente dijo, Ouvi a voz. oír la voz. Muitos querem fazer da palavra de Deus uma mera teologia. Muchos quieren hacer de la palabra de Dios una mera teología. Faz falta ouvir a voz do Senhor. Hace falta oír la voz del Señor. Filho de Deus precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Un hijo de Dios necesita aprender a oír la voz del Señor. Ainda ouvir com diligência. Aún necesita oír con diligencia. E não só ouvir, ainda guardar a aliança. Y no solo oír, sino guardar la alianza. El pacto. Ouvir, praticar, executar a ordem do Senhor. Oír, guardar y practicar la orden del Señor. E quando Samuel foi ungir a Saul rei, Y cuando Samuel fue a ungir a Saúl como rey, eu vou só usar rapidamente 1 Samuel 15. voy a ver rápidamente primera de Samuel 15. Que Samuel disse a Saul, ¿Qué es lo que Samuel le dijo a Saúl? versículo 1. Disse Versículo 1. Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Deus não deu livro de princípios de como reinar. Dios no le dio un libro de principios de cómo reinar. Não fez Saul passar por curso de como ser rei. No hizo que Saúl pase por un curso para ser rey. Porque o rei de Israel deve ser apenas uma autoridade delegada de Deus. Porque el príncipe de Israel debe ser apenas una autoridad delegada de Dios. Não é cumprir a sua função segundo a sua própria inteligência. No es cumplir su función según su propia inteligencia. O rei deve governar o povo pela palavra do Senhor. El rey debe gobernar al pueblo por medio de la palabra Por del Señor. isso, a primeira coisa que o rei tem que aprender é: atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Por eso, lo primero que el rey tiene que aprender es estar atento a las palabras del Señor. Os irmãos líderes das igrejas. Los hermanos líderes de las iglesias. Não é somente muita experiência administrativa, No solamente tener mucha experiencia administrativa, muita capacidade de coordenação, mucha capacidad de coordinación, muita habilidade para ajudar irmãos, irmãs, jovens, velhos, todos. mucha habilidad para ayudar a los hermanos, jóvenes, viejos, a todos. Não, a principal função nossa é atentar-nos às palavras do Senhor. No, nuestra principal función es atender a las palabras del Señor. Para isso, o Senhor nos mandou os adolescentes que são nosso modelo. Para eso el Señor nos dijo para que utilicemos adolescentes como modelo. Eles amam a palavra de Deus. Ellos aman la palabra de Dios. Eles dormem com Deus, acordam ouvindo a palavra de Deus. Ellos duermen con Dios y se levantan escuchando la palabra de Dios. Eles fazem anotações, fazem transcrições, procuram aprofundar no que Deus quer falar. Ellos anotan, hacen transcripciones, buscan profundizar aquello que Dios quiere hablar. Por isso, é para isso que serve a imersão ultra refinada. Es para eso que sirve la inmersión ultra refinada.
é atentar-nos às palavras do Senhor. es estar atento a las palabras del Señor. Versículo 11 ainda de 1 Samuel 15. Versículo 11 de 1 Samuel 15. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ouvir as palavras do Senhor é para seguir o Senhor. Oír la palabra del Señor es para seguir al Señor. Não é ouvir as palavras do Senhor e você seguir a sua própria direção. No es oír las palabras del Señor y que usted siga su propia dirección. Aí você vai gerar Ismael. Ahí usted va a engendrar Ismael. Ouvir atentamente as palavras do Senhor é para seguir o Senhor e para executar as suas ordens. Oír las palabras del Señor es oír atentamente la palabra y ejecutar su orden. Por isso ele fala no versículo 22 para Saul. Por eso él dice en el versículo 22 a Saúl. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Porque eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por isso, se nós queremos conquistar a Argentina para o Senhor, Por eso, si nosotros queremos conquistar Argentina para el Señor, Deus já nos prometeu dar, já fez uma aliança conosco e até um testamento. Dios ya nos prometió dar y inclusive ya firmó un pacto con nosotros, inclusive hay un testamento. A terra será nossa herança eterna, La tierra será nuestra herencia eterna, mas cabe à igreja tomar posse. pero cabe a nosotros tomar posesión. Não é fácil. No es fácil. Somos de comportores, Necesitamos colportores, somos de TCI, necesitamos TCI, precisamos percorrer as cidades, necesitamos recorrer las ciudades, precisamos de equipe de comportores, necesitamos de equipos de colportores, precisamos do expolibro, necesitamos de expolibro, precisamos usar todas as ferramentas disponíveis necesitamos usar todas las herramientas disponibles e seguir o Senhor ouvindo a sua palavra. y seguir al Señor oyendo su palabra. Irmãos, o Senhor vai fazer esse trabalho para nós. Entonces el Señor, hermanos, va a hacer ese trabajo. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. E com que poder nós vamos tomar posse da terra? ¿Y con qué poder vamos a tomar posesión de la tierra? Porque Deus apareceu a Abraão como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Porque Dios apareció a Abraham como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Você sabe que para essa tarefa de tomar a terra da Argentina para Deus, Usted sabe que en esa tarea de tomar toda la tierra, tomar Argentina para Dios, Deus aparece agora a você como Deus Todo-Poderoso. Dios le aparece ahora como el Dios Todopoderoso. Ele pode suprir todas as necessidades para vocês tomarem Argentina e Paraguai. Él puede suplir todas las necesidades para que ustedes tomen posesión de Argentina y Paraguay. Porque Ele próprio é a fonte inesgotável de suprimento. Porque Él mismo es la fuente inagotable de cualquier suplimiento. Ele é capaz de suprir o homem com riquezas divinas para que o homem possa andar como homem perfeito na terra. Él es capaz de suplir al hombre con las riquezas divinas para que ande en su presencia. Após a morte e ressurreição de Cristo, Cristo se tornou o Espírito disponível para o homem.
Después de la muerte de Cristo, Cristo se tomó como el Espíritu que está disponible para el Esse hombre. Espírito está disponível ao homem, é o Deus Todo-Poderoso. Ese Espíritu que está disponible para el hombre es el Espíritu Todopoderoso. Ele está dentro de você. Está dentro de você, está dentro de usted. Quando você ouve a palavra do Senhor, obedece a palavra do Senhor, você dá liberdade para esse Espírito trabalhar. Cuando usted oye la palabra del Señor y obedece la palabra del Señor, usted le da libertad para que pueda operar por medio de usted. João 7, 37 a 39. No último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. En Juan 7:37 leemos, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó a gran voz diciendo, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Esto había dicho del Espíritu que habían de recibir aquellos que en él creyesen. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Porque el Espíritu hasta aquel momento aún no había sido dado. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Porque Jesús todavía no había sido glorificado. Mas Jesus depois morreu e Deus o ressuscitou. Pero después Jesús murió y Dios lo resucitó. Deus o glorificou na ressurreição. Dios lo glorificó en la resurrección. Ele se tornou o Espírito todo inclusivo. Él se volvió el Espíritu todo inclusivo. É o Deus Todo-Poderoso que hoje habita em você. Es el Dios Todopoderoso que hoy habita en usted. Hoje pode fluir de nós rios de água viva. Hoy pueden fluir de nosotros ríos de agua viva. Esse é o suprimento que Deus vai não só suprir você, mas suprir as pessoas a quem você prega o evangelho. Ese es el suplir que va a haber, no solo para suplirlo a usted, sino para suplir a todos para que llevemos el evangelio de vida. Esse é o Espírito que supre você em todas as necessidades e está em Filipenses 1:19. Ese espíritu que lo suple en todas las necesidades está en Filipenses 1, versículo 19. Onde está? Filipenses 1:19. Paulo estava com muita dificuldade, oposição, né? E perseguição, mas ele sabia que ele tinha um espírito que podia lhe suprir tudo. Pablo estaba con mucha persecución, pero él sabía que tenía un espíritu que podía suplirle todo. Porque em Efésios 1:18 ele fala assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Porque Efesios, Perdão, Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Como Paulo podia receber libertação, o suprimento, né, para receber libertação no meio daquela pressão de perseguição? ¿Cómo es que Pablo podría recibir liberación, suplimiento en aquel momento, para aquel momento de sufrimiento? Esse suprimento vem de duas partes. Ese sufrimiento venía de dos partes. Vem pela súplica do corpo Vienen por la súplica del cuerpo. e vem pelo Espírito de Jesus Cristo. Y por el Espíritu de Jesucristo. É por isso, irmãos, que nós oramos pelos irmãos que trabalham na linha de frente. Entonces, hermanos, oremos por los hermanos que trabajan en la línea de frente. Não é fácil os colportores trabalharem na rua. No es fácil que los colportores estén trabajando en las calles. A igreja precisa orar pelos trabalhadores que estão na linha de frente. La iglesia necesita orar por los trabajadores que están en la línea de frente. Isso vai fazer com que o Deus Todo-Poderoso supra
nossos trabalhadores. Eso hará que el Dios Todopoderoso supla a todos nuestros trabajadores. Mas, por outro lado, a fonte que eles têm para buscar o Deus Todo-Poderoso é o Espírito. Pero por otro lado, la fuente que ellos tienen para buscar al Dios Todopoderoso es el Espíritu. Porque nesse Espírito está a abundância, o suprimento abundante do Senhor. Porque en ese Espíritu está el abundante suministro del Señor. Por isso, Deus hoje nos deu a bênção de Abraão. Por eso Dios nos dio hoy la bendición de Abraham. Gálatas 3,14, Gálatas 3:14. para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esse Espírito prometido é o próprio Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, em nosso espírito. Ese Espíritu prometido es el propio Dios Todopoderoso, el Shaddai, que está en nuestro espíritu. Ele pode suprir você em qualquer lugar. Él puede suplirlo en cualquier lugar. Como suprir um comportor que está lá na frente da batalha sofrendo pressão? ¿Cómo suplir al colportor que está allá enfrente de la batalla sufriendo? Toda a pressão. Sufriendo presión. E não tem ninguém para ajudá-lo. Y no tiene a nadie quien lo ayude. Mas ele tem dentro dele esse espírito. Pero él tiene dentro de sí ese espíritu. Ele tem a palavra Él tiene la palabra e pode suprir nessa necessidade que puede suplir en esa necesidad e também pela súplica da igreja. y también por la súplica de las iglesias. Graças ao Senhor, dessa maneira nós vamos tomar essa terra para o Gracias al Señor, de esa forma nosotros vamos a tomar esta tierra. Através da provisão do Espírito do Deus Todo-Poderoso, A través de la provisión del Espíritu, del Dios Todopoderoso, o objetivo de Deus é encher-nos até toda a plenitude de Deus. el objetivo de Dios es llenarnos hasta alcanzar toda la plenitud de Dios. Por que eu disse que é importante nós estarmos nas operações? ¿Por qué yo digo que es importante que estemos en las operaciones? Porque ficar só aqui em casa recebendo a palavra, suprimento da palavra, fazer imersão, grito de guerra, Porque si nos quedamos solamente en casa recibiendo la palabra, haciendo la inmersión, haciendo gritos de guerra, sem fazer operações no meio da pressão, sin hacer operaciones en medio de la presión, nós não teremos o encher de Cristo até a plenitude de Deus. nosotros no tendremos el llenar de Cristo hasta la plenitud de Dios. Por isso eu disse para os adolescentes não podem ficar só no campo de receber, fazer imersão, grito de guerra, sem fazer operações. Por eso les digo a los adolescentes que no pueden quedarse solamente en el campo de la inmersión, de los gritos de guerra, sin hacer operaciones para experimentar la presión. Precisamos servir junto com todos os santos, Necesitamos servir junto con todos los santos para que o Senhor de fato possa nos encher. para que el Señor de hecho nos pueda llenar. Se você não está entendendo o que eu estou falando, está no Efésios 3. Si usted no está entendiendo lo que estoy diciendo, está en Efesios 3. Versículo 17, assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Quer dizer, se você está fazendo imersão na palavra e a palavra está trabalhando em você, Deus quer primeiramente formar em você um alicerce, um fundamento de amor. Quiere decir que si usted está trabajando la palabra de Dios está actuando en usted, Dios primeramente quiere formar, quiere cimentar una base de amor. Porque Deus quer
edificar você com outros irmãos. Porque Dios quiere edificarlo a usted con otros hermanos. Você precisa do amor de Deus para se edificar com os outros. Usted necesita del amor de Dios para ser edificado con otros. Então, fazendo imersão, fazendo um grito de guerra, entrando na palavra, Deus então dá uma base de amor para você. Entonces, haciendo inmersión, haciendo grito de guerra, entrando en la palabra, Dios le da una base de amor Para você poder fazer operações. para que usted pueda hacer operaciones. Ou seja, servir juntamente com outros santos. O sea, servir juntamente con los otros, con los santos. Você precisa do amor. Usted necesita de amor A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Você só vai conhecer o verdadeiro amor servindo com os outros. Usted solo va a conocer el verdadero amor si sirve con los otros. Ficando em casa, você não vai compreender nunca. Si se queda en casa, usted nunca va a entender. Por isso, irmão, nós precisamos servir junto com os outros. Por eso, hermanos, necesitamos servir junto con otros. Fazendo operações. Haciendo operaciones. TCI, TCI, vem ver. ven y ve. Missão Família. Misión Familia. Expo Livro. Expo Libro. Pregar Evangelho. Predicar el Evangelio. Levantar igrejas. Levantar iglesias. Assim, junto com os irmãos, nós vamos compreender o amor de Cristo, Así, juntamente con los hermanos, nosotros vamos a comprender el amor de Cristo, que excede todo entendimento. que excede todo entendimiento. Mas qual o propósito disso tudo? Pero ¿cuál es el propósito de todo eso? Para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. O Deus Todo-Poderoso quer encher você. El Dios Todopoderoso quiere llenarlo. Não só atender você numa necessidade de aflição. No solo atenderlo en una aflicción. Servindo junto com os irmãos, o Senhor quer encher você até, não só você, encher a igreja até toda a plenitude de Deus. Sirviendo con los hermanos quiere llenarlo, y no solo a usted, sino que a toda la iglesia hasta la plenitud de Dios. Isso é com vistas à edificação do corpo de Cristo. Eso es con miras a la edificación del cuerpo de Lembra que eu Cristo. falei ontem, lavoura de Deus sois vós, edifício de Deus. Dentro de lo que dije ayer, labranza de Dios, sois vosotros edificio de Dios. O crescimento de vida é na primeira fase. El crecimiento de vida es la primera fase. Servindo junto com os outros irmãos em operações, Sirviendo junto con los otros hermanos en operaciones, vai resultar na edificação do corpo de Cristo. resultará en la edificación del cuerpo de Cristo. E a edificação do corpo de Cristo vai proporcionar para Deus um lugar de habitação no Y Espírito. la edificación del cuerpo de Cristo le dará a Dios un lugar de habitación. Essa parte é difícil, mas é importante. Esa parte es muy difícil, pero es importante. Espero que você entenda isso. Espero que entiendan eso. E agora preciso terminar. Y ahora necesito terminar. Gênesis 17, Génesis versículo 17, 2. versículo 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Desta vez, a aliança... vou continuar lendo. Farei uma aliança e postrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Então, dessa vez, a aliança de Deus é condicional. Desta vez el pacto de Dios con Abraham es condicional. Com que condição? ¿Con qué condición? Anda na minha presença. Anda en mi presencia. Se você andar na minha presença, você vai ser perfeito. Si usted anda en mi presencia, entonces va a ser perfecto. Eu esqueci de mostrar para vocês, a perfeição é o próprio amor de Deus.
Yo me olvidé de mostrarles que la perfección es el propio amor de Dios. 1 Coríntios 14, Primera de Corintios 14, versículo 8. 14, versículo 8. Perdão, 13, 13. 1 Coríntios 13. Perdonen, 13, Primera de Corintios 13. Versículo 8 fala: o amor jamais acaba. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Quando, porém, vier o que é perfeito. Não, peraí. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. E versículo 13. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor destes é o amor. O maior destes é o amor. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Através de nós fazemos imersão na palavra, ouvir atentamente a palavra, executando a obra de Deus, servindo juntamente com os outros santos. Por medio de la inmersión, escuchando atentamente la palabra de Dios y sirviendo junto con los santos, O que vai produzir entre nós é o amor. lo que será producido entre nosotros es el amor Amor ágape. Vocês se lembram ainda daquele que eu falei de um tecido, trama e urdidura? Ustedes recuerdan cuando yo hablé de aquel tejido, de la trama y de la urdidumbre. Deus vai nos suprindo com o amor de Deus. Dios va a suplirnos con el amor de Dios. E nós vamos servindo uns com os outros com o amor de Deus e somos entretecidos. Y nosotros vamos a ser entretejidos. Isso aqui, ó, isso aqui foi tecido aqui, ó. Este fue tejido aquí. Aqui tem todas as tramas e urdiduras. Aquí hay toda la trama y la urdimbre. E tem um tecido bem firme. Y es un tejido bien firme. Deus está fazendo esse trabalho e o conteúdo disso tudo é o próprio amor de Deus. Entonces Dios está haciendo ese trabajo y el contenido de todo eso es el amor. Aí chegamos à perfeição, Ahí llegamos a la perfección, que é o próprio Deus. que es el propio Dios. Só vai sobrar amor entre nós. Solo va a sobrar amor entre nosotros. Esse é o trabalho que Deus está fazendo conosco. Ese es el trabajo que Dios está haciendo entre nosotros. Agora vamos rapidamente terminar. Ahora vamos a terminar rápidamente. Gênesis 17, é isso, né? Génesis 17. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. E Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Y no será más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abrão significa o pai exaltado. Abraham significa el padre exaltado. Abraão significa pai de uma multidão. Abraham significa padre de una multitud. Você pode ser um pai exaltado e não ter descendentes numerosos. Usted puede ser un padre exaltado, pero no tener descendencia numerosa. Por isso, enquanto nós buscamos
exaltar-nos, nós não teremos a multiplicação. Por eso, en cuanto nosotros busquemos exaltarnos, no tendremos multiplicación. Deus precisa de descendentes para nós enchermos a terra e conquistar essa terra para o Senhor. Dios necesita de descendientes para llenar la tierra y multiplicar la tierra para el Señor. Não buscamos ser um irmão exaltado na igreja. No buscamos ser un hermano exaltado en la Deus iglesia. precisa de um irmão que se multiplica, Dios necesita de un hermano que se multiplica, que produza muito fruto. que produzca mucho fruto. Muitas pessoas, multidões. Muchas personas, multitudes. Deus quer, através de você, se multiplicar. Dios quiere multiplicarse a través de usted. Enquanto você busca exaltação de si, você não se multiplica. En cuanto usted busque exaltación de sí mismo, usted no se multiplica. João capítulo 12, versículo 24. Vocês se lembram desse versículo? Juan 12:24, ¿se acuerdan de ese versículo? Nosso Senhor Jesus, ele veio aqui na terra. Nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra. Quando ele fez muitos milagres, o povo judeu queria fazer o rei. Cuando hizo muchos milagros, el pueblo judío quería hacerlo rey, Queria exaltá-lo, quería exaltarlo, mas ele se escondeu. pero él se escondió. Ele não veio para ser exaltado. Él no vino para ser exaltado. Por isso ele disse aqui em versículo 24, em verdade vos digo, Por eso dice en el versículo 24, de cierto os digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Mas se morrer, produz muito fruto. Pero si muere, produce mucho fruto. Se você continua exaltando-se na igreja, Si usted continúa exaltándose en la iglesia, vai ficar você só. usted se va a quedar solo. Mas se você morrer, Pero si usted muere, permitir que Cristo opere em você com a morte de Cristo na cruz, permitiendo que la muerte de Cristo opere en usted por medio de em la cruz, ressurreição você vai se multiplicar muito. en resurrección usted va a multiplicarse mucho. Você acredita nisso? ¿Usted cree en eso? Então nós precisamos não de muitos irmãos exaltados. Entonces nosotros necesitamos, pero no de muchos hermanos Nós exaltados. precisamos de muitos irmãos que produzem muitos frutos. Necesitamos de hermanos que produzcan mucho fruto, Gerem muitos filhos. que engendren muchos hijos, Preguem o evangelho. prediquen el evangelio. Vamos usar os nossos adolescentes Vamos. para fazer vem e ver. Vamos a usar a nuestros adolescentes para hacer ven y ve. Eles vão trazer muitos adolescentes. Ellos van a traer muchos jóvenes, muchos adolescentes. Vamos cuidar de todos eles. Vamos a cuidar de todos ellos. A Argentina precisa de multiplicação. Argentina necesita tener multiplicación. Não precisa de argentino ressaltado. No necesitamos un argentino exaltado, Argentino orgulhoso. argentino orgulloso. Não, nós precisamos de Argentina, pai de multidões. Necesitamos una Argentina padre de multitudes. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Por isso, irmãos, Cristo, ele morreu na cruz por nós. Por eso, hermanos, Cristo murió en la cruz por nosotros. Eu vou só ler últimos versículos de Isaías 53. Voy a solamente leer los últimos versículos en Isaías 53. Se ele buscasse exaltar-se a si mesmo, Cristo estaria só. Si buscase exaltarse a Cristo mismo, Él estaría solo. Mas Cristo morreu por nós. Pero Cristo murió por nosotros. Vou ler Isaías 53, versículo 5. Voy a leer Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vou direto para o versículo 10. Voy a ir directo al versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der as... Bom, até aqui.
fazendo-o enfermar. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ele veio para sofrer por nós. Él vino para sufrir por nosotros. Mas quem tem um objetivo, Pero eso tiene un objetivo, para fazer oferta pelo pecado por nós. para hacer una ofrenda por el pecado nuestro. Mas o objetivo dele é ter descendência. Pero el objetivo de él era tener una descendencia. Aqui fala, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Cristo deixou muitos filhos aqui, ó. Cristo dejó muchos hijos aquí. Ele não veio aqui para ser exaltado. Él no vino aquí para ser exaltado. Ele veio aqui e morreu como grão de trigo. Él vino aquí y murió como grano de trigo. Sofreu pelas nossas transgressões. Sufrió por nuestras transgresiones E nos gerou em vida. y nos engendró en vida. Hoje nós somos a sua descendência. Hoy no somos su descendencia. Nós somos o prolongamento dos dias de Cristo. Nosotros estamos prolongando los días de Cristo. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Onde? Na igreja. ¿Dónde? En la iglesia. E qual é a vontade do Senhor? ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Cristo encabeçar sobre todas as coisas. Que Cristo encabece todas las cosas. E nós vamos fazer esse trabalho aqui na Argentina. Y nosotros vamos a hacer ese trabajo acá en la Argentina. Nós vamos fazer esse trabalho no Paraguai. No vamos a hacer ese trabajo en el Paraguay. Vamos pregar o evangelho do reino em todas as cidades. Vamos a predicar el Evangelio del Reino en todas las ciudades. Sujeitar a terra a Cristo. Sujetar la tierra a Cristo. Essa é a nossa tarefa. Esa es nuestra tarea. Deus abençoe vocês. Dios los bendiga.